Em regra, dá para dizer que uma Constituição é formada por dois grandes conteúdos, um que declara direitos e outro que indica o estatuto do poder. Uma Constituição é mais democrática quando ela dá mais valor para a declaração de direitos. Aliás, quando uma Constituição ela é elaborada para declarar direitos, para garantir direitos, para reconhecer direitos, ela normalmente é construída a partir do querer do povo, a partir da participação do povo. Por isso nós dizemos, inclusive, que há aí um movimento intenso de interação entre o cidadão, a sociedade organizada e o poder público. Disso nasce, então, uma Constituição dita promulgada, democrática. Vamos pensar na outra lógica. A outra lógica é uma Constituição que dá ênfase e valoriza o estatuto do governo. Uma Constituição que é feita desta forma, normalmente ela é elaborada sem a participação do povo. Ela é elaborada pelo próprio governo, ela é imposta pelo próprio governo. Nós dizemos, então, que esta Constituição ela é outorgada. Na história do Brasil, nós oscilamos entre constituições outorgadas e constituições promulgadas. Se nós olharmos, por exemplo, para a década de 1930, nós tivemos ali em 1934 uma Constituição que foi promulgada e logo em seguida, em 1937, nós tivemos uma Constituição que foi imposta, outorgada. Depois, se nós olharmos para a década de 1960, nós tivemos duas constituições ali que foram outorgadas, que foram impostas, que foram construídas sem a participação da sociedade. Uma em 1967 e outra em 1969. A de 1969 até foi um emendão à Constituição de 1967. Mas o Supremo Tribunal Federal considerou este emendão de 1969 também como uma Constituição. Então nós tivemos momentos em que o Brasil produziu constituições democráticas e tivemos momentos em que o Brasil produziu constituições impostas, não democráticas. E a nossa atual Constituição, que é de 1988, dá para dizer que ela é uma Constituição democrática? Para entender melhor isso, vamos retornar à década de 1980, porque ali nos anos de 1980, especialmente em 1985, aconteceu um movimento popular forte ali de eleições diretas, se tentou aprovar uma emenda à Constituição, então lá de 1969, que nós já comentamos antes aqui no vídeo, e a tensão social foi grande em busca deste objetivo, que seria ter eleições diretas para a presidência da República. Até movimentos de rua, diretas já, é um período bem interessante até de ser olhado aí na nossa história. A questão é que ficou muito bem demarcado naquele momento que aquele modelo da década de 1960, aquele contexto que estava previsto nas constituições da década de 1960, ele não servia mais, estava num processo forte de esgotamento. No entanto, não aconteceu a eleição direta. Quem acabou se elegendo no Congresso Nacional de forma indireta foi Tancredo Neves. Mas Tancredo Neves ele tinha um forte apelo na época popular, ele convergia ali o interesse da oposição, que retratava também uma certa ansiedade aí da sociedade brasileira. Contudo, todos nós sabemos, ele não chegou a tomar posse, houve o seu falecimento, quem assumiu foi o José Sarney. E José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? A Assembleia Nacional Constituinte é aquela que tem poderes para elaborar uma nova Constituição. E por que se convocou essa Assembleia Nacional Constituinte? Para mudar aquela relação das constituições de 1967 e 1969, que expressavam ali um alto valor ao Estatuto do Poder em detrimento da Declaração
de direitos. Esta Constituição nossa de 1988, que foi construída por essa Assembleia Nacional Constituinte, com a participação do povo, com a participação popular, da sociedade civil organizada, inverteu essa lógica e nos deu aí um texto altamente democrático. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre como foi esse processo de construção da nossa atual Constituição Federal. Gostou do vídeo? Então curta aqui o nosso canal, aproveite, nós teremos outras séries com outros vídeos tratando de outras leis importantes no nosso dia a dia, não só da Constituição Federal. O escritório de advocacia Braque Barbie está à disposição de vocês, inclusive para receber sugestões que vocês poderão enviar aí sobre temas que nós possamos abordar aqui fora do juridiquês e transformar aí numa linguagem mais simples e direta para a vida de vocês. Obrigado pela companhia.